A Psicologia das Cores, Eva Eller. As cores vão muito além de um fenômeno óptico. Cada uma delas carrega um significado próprio, cria um determinado impacto no nosso cérebro. Por isso, conseguir entender a psicologia das cores é uma habilidade básica e essencial. Geralmente, as pessoas que mais usam as cores para influenciar são os profissionais criativos que se encontram no mundo do marketing e do desenho gráfico. Afinal, entender como o consumidor reage a certos estímulos cromáticos pode aumentar as vendas. E, embora seu efeito nem sempre seja infalível, os resultados positivos demonstram que, nesse aspecto, a psicologia das cores é uma carta na manga. Mas aprender como as cores nos afetam é útil em múltiplos sentidos, já que também podemos influenciar de forma positiva as nossas relações pessoais. Falar da psicologia das cores é falar sobre as emoções. A cor estimula o nosso cérebro de muitas maneiras diferentes. Tanto é que, no passado, os egípcios e os chineses se utilizaram do efeito das cores com o propósito de curar, de favorecer determinados estados de consciência ou de promover um estado emocional particular. As cores também foram muito determinantes na arte ao longo da história. Para os egípcios, por exemplo, o vermelho podia ser tanto representativo do reflexo da vida, da terra e da vitória, como também da fúria dos deuses hostis. Muito mais do que possamos imaginar, as cores podem traduzir nossos sentimentos. Elas são, por si só, um tipo de linguagem capaz de provocar sentimentos, seja de prazer, bem-estar, tristeza, inquietação ou alegria. E se você acha que seu entendimento só vale a pena se você é um profissional de design gráfico ou marketing, você está muito enganado. As cores fazem parte de um universo que se baseia em experiências pessoais enraizadas na nossa infância e em um simbolismo psicológico que a ciência sempre tentou desvendar. Ou seja, todos nós estamos ligados de alguma forma às cores. A cor tem muito a ver com as nossas preferências pessoais, experiências, educação e até mesmo com as nossas diferenças culturais. No entanto, muitos estudos explicam como as pessoas reagem a determinadas cores de forma geral e quais são, em média, as mais apreciadas. Por esse motivo, a autora Eva Eller fez um estudo com mais de 2.000 pessoas na busca de revelar que as cores e os sentimentos não são combinados acidentalmente, ou seja, é menos uma questão de gosto e mais uma questão de experiências profundamente enraizadas, como acontece com a nossa língua e o nosso pensamento. Apesar das sensações individuais, existe uma compreensão universal sobre como as impressões e os experimentos que as cores produzem podem ser usados de maneira objetiva, ainda que cada indivíduo veja, sinta e julgue as cores de maneira pessoal. Os efeitos delas não são inatos, e sim são conhecidos na infância e na linguagem, e a partir disso, seus significados são internalizados na idade adulta. Regras e noções básicas sobre as cores. Para entender um pouco mais sobre as cores, o primeiro passo é saber como chegamos às cores conhecidas. Os teóricos diferenciam as cores em primárias, secundárias e mistas, da seguinte forma. Cores primárias são aquelas que não são o produto da mistura de outras cores, vermelho, amarelo, azul. Cores secundárias são aquelas causadas pela mistura de duas primárias, verde, laranja, violeta. Cores mistas, rosa, cinza, marrom. O preto e o branco, bem como ouro e prata, não fazem parte de nenhuma das categorias acima, já que os especialistas não têm uma opinião unânime a respeito de serem cores verdadeiras. As cores são vistas como em um espectro, chamado círculo cromático. Elas são dispostas organizadamente de forma fixa em círculo e, dessa forma, podemos perceber quais cores são complementares, quando estão uma ao lado da outra, e quais são opostas, dispostas em lados contrários do espectro. Cada uma das combinações é responsável por uma leitura diferente. Por exemplo, do vermelho podemos extrair o rosa, mas a impressão de cada cor é totalmente diferente. O cinza é composto de branco e de preto, mas seu efeito não corresponde nem ao do branco, nem ao do preto. O laranja tem parentesco com o marrom, mas seus efeitos são, no entanto, opostos. As cores complementares são tecnicamente as de contraste máximo: azul, laranja,
vermelho, verde, amarelo, violeta. Enquanto as cores opostas são aquelas de efeitos psicologicamente opostos e cuja combinação produz um efeito contraditório notável. Vermelho, azul, quente, frio. Vermelho, branco, forte, fraco. Cinza, amarelo. Laranja, cinza ou laranja, branco, colorido, incolor. Verde, violeta, artificial, natural. Marrom, branco, sujo, limpo, etc. Nenhuma cor não tem sentido. As cores despertam sentimentos negativos quando seu uso não é funcional e positivos quando é. A mesma cor produz um efeito completamente diferente quando combinada com outras cores, uma vez que o efeito de cada cor é determinado pelo seu contexto. Por exemplo, se uma cor é combinada com preto, seu significado positivo torna-se ou significa o oposto. O amor é vermelho, mas junto ao preto é o ódio. As cores parecem mais brilhantes em um fundo preto, mas isso não é adequado para grandes superfícies, porque sua força se sobrepõe à de outras cores. Cores claras são mais estéticas porque refletem a luz solar e, portanto, são mais frescas. A lei da mistura de cores da luz não é a mesma que a mistura de cores de material, uma vez que uma é aditiva e outra restritiva. Na primeira, as cores primárias são verde, violeta e laranja, e a soma de tudo dá branco. E na segunda, são o azul, o vermelho e o amarelo, e a soma de tudo é o preto. As cores em elementos textuais. Todos nós entramos em contato com centenas de informações textuais diariamente, e poucas delas são as que realmente prendem nossa atenção. Entretanto, por que isso acontece? A disposição de cores em um texto pode ter um grande peso sobre se você vai ou não se conectar a ele. E se esse é o seu ramo de trabalho, existem muitas dicas sobre como fazer boas escolhas. Se o seu texto tiver como objetivo ser lido de perto, opte por um texto preto em cima de um fundo branco. Quanto mais viva a letra das letras, menos importante é a aparência das informações. Quando um texto exige atenção, as cores vivas interferem porque irritam a visão e de perto parecem mais fortes. O texto branco em um fundo preto é o texto que se lê pior e que parece ter menos importância. Já o texto multicolorido é ilegível e parece superficial. Quanto menor o contraste entre texto e fundo, menos legível ele é. Já para cartazes que serão lidos de longe, as regras são letras grandes, textos curtos e sinais conhecidos. A cor do fundo deve contrastar o máximo possível com o meio ambiente. As cores devem contrastar tanto quanto possível entre os termos de clareza e escuridão. Se o amarelo for mais claro do que o vermelho, então é mais apropriado como uma cor de fundo. Em um fundo claro, é melhor que as letras sejam pretas e, em um fundo escuro, letras brancas darão o contraste ideal. A cor mais clara deve ser o fundo e a cor mais escura das letras, ou o inverso produz uma impressão de vibração nas letras que dificultam a leitura. Uma cor brilhante deve ser combinada com preto ou branco, porque entre os núcleos brilhantes há reflexos mútuos e uma imagem sem clareza. Uma combinação de núcleos de igual intensidade, como vermelho, verde, e até mais combinações de núcleos, como verde, azul, são especialmente indesejáveis. Existe um princípio estético segundo o qual esperamos encontrar cores claras sobre cores escuras, pesadas. Quem entra no espaço com um piso claro e um teto escuro se encolhe como se tivesse perdido o chão abaixo dos pés. Uma letra curta, uma notificação de linhas curtas, qualquer texto que não preencha uma folha de papel é mais agradável para ver e ler se o espaço restante é maior acima do que embaixo. O espaço superior deve ser maior do que o inferior. Caso contrário, há uma impressão de instabilidade, de que o texto cairá. Vermelho, paixão, erotismo, sensualidade e perigo. Dentre todas as cores, o vermelho foi a primeira a receber um nome. Quando somos perguntados por uma cor, essa é a que surgirá espontaneamente, sendo vermelho e cor palavras equivalentes em nossa mente. Ainda assim, raramente essa cor é uma cor favorita. Graças ao seu uso constante na publicidade, o vermelho se tornou uma cor cansativa, sendo essa a principal razão pela qual temos menos seguidores, por ser a primeira cor que incomoda demais.
A crença da eficácia ilimitada do vermelho na propaganda esquece que, embora oticamente atraia a atenção, o interesse das pessoas não perdura na informação. Em compensação, o preto e o branco, por exemplo, funcionam bem melhor quando colocados em revistas que já apresentem muita cor. Dentro do espectro de cores, o vermelho é a cor mais quente, simboliza fogo e vitalidade, bem como agressividade. É capaz de estimular a frequência cardíaca e aumentar a respiração. Atrai tanto os homens quanto as mulheres, mas agrada mais aos maiores de 50 anos e às crianças do que aos adolescentes. Também é muito associada ao masculino. Traz os elementos de força, coragem, atividade e agressão. É a cor das paixões, bem-estar e mal-estar, ódio, raiva e amor. O vermelho e o azul são psicologicamente contrários e seu acorde é a união das forças físicas e espirituais. É a guerra, erotismo e moral. Quanto mais escuro, mais pecaminoso. Quanto mais violeta, mais decadente. Laranja, calor, alegria e juventude. O laranja é uma cor exótica, que geralmente não agrada. Há mais pessoas que não gostam do que pessoas que gostam dessa cor. No pensamento e na simbologia geral, essa é uma cor que tem um papel secundário, apenas atingindo o seu máximo quando cercada pelo azul, que lhe complementa. O laranja foi uma cor muito usada na publicidade e nos anos 70 era a cor típica dos objetos plásticos, tornando-se a cor da vanguarda do design moderno. Explicação pela qual atualmente está associado ao que não é sério, ou caro ou prestigiado. Um carro laranja pareceria menos caro em detrimento de um carro de outra cor, por exemplo. Ela nos remete ao que é saboroso e aromático, à diversão, sociabilidade e alegria, enquanto também representa o inadequado, o subjetivo, o frívolo e o não convencional. Unida ao amarelo e ao vermelho, o laranja indica intensificação, transição para o estado culminante. Essas três cores criam ambientes agradáveis em espaços vivos porque aquecem e iluminam. Amarelo, divindade, sol e criatividade. As pessoas mais velhas estão muito mais propensas a terem o amarelo como cor preferida do que as pessoas mais jovens. Embora seja a cor da alegria, do otimismo, da diversão, do prazer ou da bondade, quando é apresentada em um tom mais escuro, tem muitas conotações negativas: raiva, falsidade, desconfiança, inveja, ciúme, ganância, mentira ou egoísmo. O amarelo ruim não é o amarelo do sol ou do ouro, mas o amarelo pálido com uma pitada de verde. Também é muito utilizado como cor de aviso e por isso pode ser lida como uma cor hostil. Para os designers, o amarelo é uma cor difícil porque as cores que o acompanham facilmente formam um acorde negativo com ela. Então, apesar de ser uma cor bastante viva, ela só aparece em caixas e recipientes quando tem uma relação clara com seu conteúdo. Acompanhada com vermelho e laranja, funciona como entretenimento, energia ou alegria. É a cor do entendimento e da sabedoria, do verão, da maturidade, do ácido, do refrescante e do amargo. Verde, esperança e fertilidade. O verde alegra a visão sem cansá-la, mas pode tornar-se chato. A preferência por esta cor aumenta com a idade, especialmente nos homens. Há aqueles que preferem pensar em um verde esmeralda ou verde marinho, enquanto outros pensam um verde militar. O quadro verde é o mais adequado para concentrar a vista por muito tempo. É uma cor neutra muito influenciada pelas cores que a acompanham. Junto com o azul, por exemplo, ela tem conotações positivas, o agradável e tolerante. Já unida ao preto e ao violeta, as conotações são negativas. É a cor do venenoso, dos monstros. O verde funciona como cor hipnótica e sedativa, ajudando na insônia e em casos de excitação nervosa, reduzindo a fadiga e a pressão arterial e contribuindo para a diminuição das dores de cabeça. É a cor do natural, da primavera, do saudável, da vivacidade, da vida vegetal. Junto ao vermelho, representa a vitalidade máxima, uma vez que une a vida vegetal e animal. Faz parte do acorde da felicidade a tríade ouro, vermelho e verde. É a cor da juventude, da esperança, da segurança, da tranquilidade e da lembrança e do refresco, especialmente ao lado do azul. Com o marrom, torna-se amarga. Ao lado do amarelo, ácida.
e ao lado do laranja, aromática. Azul, profundidade, serenidade, bondade e paciência. É a cor que tem mais adeptos, independentemente do sexo ou da idade. Não há sentimentos negativos que estejam correlacionados ao azul. Pelo contrário, o azul sempre vai fazer referência à amizade, à empatia, à honestidade, à confiança e a todo tipo de valores que têm a capacidade de perdurar eternamente. Uma curiosidade sobre a cor é que, por ser a última cor a ser nomeada, apenas quando um nome é dado ao branco, preto, vermelho, verde e amarelo é que se denomina a cor azul. Existem idiomas sem nome para esta cor. Sempre que a razão predomina sobre a paixão, a cor principal é o azul. É a cor da água, do descanso, do feminino, da Virgem Maria, do passivo e introvertido, do qual apenas nomes femininos são derivados. No entanto, geralmente é associada ao masculino para o assunto do curativo. Representa a fidelidade, fantasia, o divino, o frio, a independência, o espírito esportivo, o bem, a paz, a inteligência e as qualidades intelectuais, a saudade e o mérito. Roxo, intuição, melancolia e realeza. Frívolo e original, típico das modas passageiras, o roxo era a cor do Art Nouveau, representante de extravagâncias artificiais. Em qualquer tom arroxeado, seja o violeta, púrpura, o malva, o vinho e o lilás, violeta com branco, existem mais pessoas que o rejeitam do que aqueles que o preferem. Sua intensidade aumenta com laranja, não há combinação menos convencional. É a cor da devoção, da fé e da superstição, do extravagante e do singular. O acorde violeta, prata e dourado é elegância não convencional. O acorde preto, prata e ouro é o da elegância convencional. É a cor da ambiguidade, do inadequado e do subjetivo. A combinação violeta, rosa e dourado é a dos pecados doces típicos do chocolate. Costumava ser usada como a cor das feministas e da homossexualidade. Já o lilás é a cor das mulheres solteiras, por isso tem uma imagem negativa típica dos cosméticos da mulher madura. Marrom, solidez e segurança. Desde a Idade Média, o marrom tem sido identificado como a cor mais feia. Tecnicamente, mais do que uma cor, o marrom representa uma mistura de cores, porque a combinação de várias cores acaba por dar em marrom. Apesar de estar muito presente na moda e na decoração, seja em madeira ou couro, por exemplo, como uma cor em si é a mais rejeitada com a idade. Psicologicamente, seus conceitos são quase sempre negativos: o feio, o hostil, o antierótico, o desagradável, o vulgar, a preguiça e a loucura. Dificilmente um terno marrom será tido como elegante. Ao lado do preto é a cor do mal-feito, é a cor do murcho e do outono, é a cor do áspero e do amargo, do comum e do antiquado. Mais usada em ambientes, torna os espaços vivos mais acolhedores, particularmente agradável se for combinada ao ouro e ao laranja, mas nunca com o preto, porque é a combinação do estreito e pesado. Quanto mais escuro, mais quente e forte parece. E, portanto, é usado na publicidade, já que qualquer cor ao seu lado se sobressai. Rosa, afeto. Há uma grande diferença em sua preferência de acordo com a idade. Os jovens a rejeitam muito mais do que as pessoas mais velhas, que gostam por ser uma cor que remete ao juvenil. O rosa apenas representa sentimentos positivos, usualmente associados ao feminino, como o charme, a gentileza, a delicadeza, a ternura, a sedução, a suavidade, a doçura, mas também pode ser associado ao feminino negativo, a fraqueza. Ao lado do branco é inocência, e ao lado do violeta ou preto faz parte da sedução e do erotismo. É a cor da infância, do pequeno, do romantismo, do devaneio, do benigno. É a cor da vaidade, do artificial, do barato. Só dá um sentimento de refinamento com seus opostos psicológicos nos acordes preto e rosa e na tríade rosa, cinza e prata. Branco, pureza, paz e fé. Não há conceito negativo associado ao branco, embora quase ninguém o nomeie como preferido ou odiado. O branco é uma cor moderna e atemporal, capaz de tornar tudo positivo. Representa o início, o novo, o bem e a verdade, a perfeição e a honestidade. É a cor da precisão, da pureza, da inocência, da leveza e do inverno.
Tipicamente será encontrada nos produtos congelados, acompanhada do azul, e dos produtos frescos, acompanhados do verde. Preto, luto, melancolia, mistério, poder e estilo. É a cor favorita da juventude. Quanto mais jovem você for, mais você o prefere. No entanto, ninguém com mais de 50 anos tem o preto como cor preferida. As pessoas mais velhas associam esta cor à morte, enquanto os jovens a associam à moda. O preto é a cor que melhor se adequa a um rosto jovem e que menos depende das modas. Representa a individualidade, o protesto e a negação. Essa cor inverte o significado de qualquer coisa viva, sendo o acorde preto-amarelo do mais negativo, egoísmo, infidelidade, mentira, e o acorde preto-violeta, o menos negativo, de magia e do misterioso. Por ser uma renúncia à cor, dá origem à objetividade e funcionalidade. Em um mundo multicolorido, o preto e o branco são as cores dos fatos objetivos, já que renunciando à cor, o conteúdo recebe mais atenção. É a cor do fim, do duelo, do mal, do conservador, da elegância. Cinza, velhice, elegância, tédio, respeito e tristeza. É uma cor sem caráter, muito influenciada pelas cores que a acompanham. Com o marrom é o tédio, com o azul é o reflexo, com o amarelo a insegurança. É pouco apreciada e ainda menos com a idade, porque é a cor de tudo que acaba com a alegria de viver. É por isso que é psicologicamente o que mais contrasta com o amarelo e o laranja, as cores do luminoso e da alegria de viver. A combinação cinza, preto e marrom é a cor do feio, do negativo, do desagradável e sinistro. É a cor da velhice, da experiência, da respeitabilidade e da sabedoria, mas também dos antiquados, do passado e dos esquecidos, da pobreza, da modéstia, do sujo e do desagradável. Não há luxo cinza, porque o objeto parece mais barato. Só pode ser elegante na roupa com relação ao material, porque em um material barato parece mais pobre. É a cor do tédio, da solidão e do vazio, do feio, do negativo, do grosseiro, do inverno, da insensibilidade e da indiferença e do desagradável. Insights. Todas as cores possuem significado. Geralmente, as pessoas mais velhas têm tendência para preferir cores mais luminosas, porque projetam um aspecto mais juvenil. Por exemplo, o laranja, o amarelo, o verde e o azul turquesa. A mesma cor pode ter um efeito totalmente diferente quando combinada a outras cores. Isso se deve ao fato de que o efeito de cada cor é sempre determinado pelo contexto em que se encontra. A combinação de alguma forma típica, como a de uma maçã, aliada a uma cor que não esteja relacionada a ela, como o laranja, sempre vai chamar a atenção. Neste livro, você aprendeu que quem trabalha com cores, como os artistas, os designers gráficos ou de produtos industriais, os arquitetos de interiores, precisam saber de que forma as cores afetam as pessoas. Embora cada um trabalhe com suas cores individualmente, os efeitos devem ser universais. Conhecemos muito mais sentimentos do que cores. Dessa forma, cada cor pode produzir muitos efeitos, frequentemente contraditórios. Cada cor atua de modo diferente, dependendo da ocasião. Descobrir em que consiste o efeito especial a que são atribuídas exige que se adentre na psicologia humana. Afinal, estamos sempre cercados de várias cores.